Então, gente, aqui é o Gabriel e o vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal chamada Falando sobre o Autor. E o primeiro autor que a gente vai falar vai ser Jules Verne, ou Júlio Verne, ou Julius Verne. Não interessa como tu fala, o importante é a gente estar falando da mesma pessoa. E por que eu escolhi esse autor? Por dois motivos. O primeiro é porque ele fez aniversário recentemente, ele faria recentemente. E o segundo é porque eu tenho lido ele com uma certa frequência. Então eu acho que ele merece ser o primeiro. Então, vamos pro vídeo! Então, gente, antes de começar esse vídeo eu quero falar que as informações que eu vou trazer aqui, eu tirei do texto de apresentação do autor das obras do box Viagens Extraordinárias, publicado pela editora Zahara, e que foram escritas essas apresentações pelos tradutores André Teles e Jorge Bastos, e também do capítulo final de cada livro desse box tem uma parte chamada Cronologia da Obra e Vida de Jules Verne. Então eu peguei as datas, li, mas eu não vou me ater a elas, eu vou falar só sobre o autor de maneira recorrente, partindo do nascimento dele até o falecimento, sem me ater às datas, porque acaba sendo muito difícil de traçar uma linha que seja legal de assistir. Bom, então, Jules Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828, na cidade portuária de Nantes, na França. Ele era filho de um advogado, de uma dona de casa, Sophie Verne, e seu pai sempre achou que o filho seguiria a profissão dele, também seria advogado e continuaria com o escritório da família. Só que quem foi Jules Verne? Por que ele não seguiu a carreira de direito? Primeiro porque ele não gostava e também porque ele se destacava muito em música e geografia na escola e ele tinha um apreço muito grande pelas artes. Então ele gostava de ler, ele gostava de música, ele gostava de geografia, mas ele não se interessava tanto pelo direito. Mas mesmo assim, ele prestou vestibular para o direito e foi para Paris para fazer as provas do direito. E também motivado por uma paixão não correspondida que ele tinha, que os pais queriam afastar ele dessa menina. Ele foi para Paris, o pai ficou muito orgulhoso e pensou, pô, meu filho vai seguir com o meu escritório tão batalhado. O pai dele era um cara muito metódico. Para uma curiosidade, o pai dele tinha um binóculo que ficava apontado, um telescópio que ficava apontado para o relógio do centro da cidade, para ele sempre sair de casa pontualmente, chegar no escritório pontualmente, sair do escritório pontualmente. E todo dia ele acertava o relógio dele pelo relógio central da cidade, olhando pelo telescópio. Então o cara era muito metódico e ele achava realmente que o filho dele ia seguir os passos dele e continuar naquele escritório. Mas o Jules Verne nunca gostou muito daquilo. Mas ele seguiu até onde o pai foi pedindo para ele seguir. Só que em 1852 ele acabou conhecendo Alexandre Dumas filho, o filho do grande autor Alexandre Dumas. E essa aproximação com esse rapaz, e ele já vinha há um tempo se afastando um pouco da faculdade de Direito, ele vinha saindo um pouco dessa linha, fez com que ele se aproximasse cada vez mais dos ciclos literários e teatrais da cidade de Paris. O Dumas, ele geria um teatro, e aí, por causa disso, ele foi contratado nesse mesmo ano como secretário do Teatro Lírico de Paris. A má remuneração, que ele tinha nesse cargo motivou ele a não continuar trabalhando assim, e ele começou a procurar outras maneiras de trabalho. Nesse meio do caminho, ele conheceu Honorine de Viane, que foi a sua esposa. A Honorine era uma viúva com 2 filhos, e ele acabou se casando com ela e também tendo um filho, o Michel. Ele se casou com ela e o irmão de Honorine, o cunhado do Jules Verne, tinha uma empresa que trabalhava na Bolsa de Valores. Então ele começou a trabalhar na Bolsa de Valores, ele pediu para o seu pai um dinheiro para que ele pudesse comprar participação na empresa do cunhado e começar a trabalhar na Bolsa. Só que ele também não gostava dessa função, assim como ele não gostava do direito. Então olha por onde ele já andou. Ele já foi do direito para a economia, para o teatro lírico, ele já fez muitas coisas, mas ele não chegou na literatura. Então ele demorou um pouco para conseguir chegar. De 1828, ele estava ali trabalhando na Bolsa em 1857. Então já fazia uns bons anos que ele estava tentando, mas não entrou de cabeça na literatura. Só que com o trabalho na Bolsa, ele conciliava a escrita dele. Ele mandava alguns textos para algumas revistas famosas, mandava alguns manuscritos para alguns editores, mas ninguém acabava aceitando. Só que no ano de 1860, ele conheceu o amigo dele, Félix Nadar, que era um balonista, ele viajava de balão. E este cara contou altas histórias de balão para ele e inspirou ele a escrever a história 5 Semanas em um Balão, que foi publicada em 1861 ou 2 pelo seu grande amigo do Jules Verne, Pierre Jules Hetzel, que foi neste ano que ele conheceu esse cara, o Pierre Jules, que era um editor famoso e que se tornou o grande amigo dele. E
Essa obra foi um grande sucesso. Ela fez com que o autor entrasse para o meio literário e ganhasse uma grande repercussão, e a partir de então, tudo que o Júlio Verne escrevia começou a ter maior peso e ele começou assim a conseguir viver da literatura. Por muitos anos ele foi escrevendo outros estilos literários, e uma coisa muito importante, que ele foi adquirindo um hábito durante a sua vida, de navegação. Ele gostava muito de viajar de barco. Ele comprou 3 barcos durante a sua vida, o Saint Michel I, em homenagem ao seu filho, Saint Michel II e Saint Michel III. E ele fez muitas viagens, tanto do norte da Europa até o Mediterrâneo, fazendo todo o terreno europeu. Por isso, a navegação marítima é um fator muito relevante durante a obra do autor. Como eu mencionei anteriormente, lá no início do vídeo, geografia, ele gostava muito, e também é muito mencionado na sua obra geografia. Então, ele gostava de navegar, tem muita navegação no seu livro. Ele gostava de geografia, tem muita geografia no seu livro. Tudo que ele sempre gostou, ele sempre exaltou nas suas obras. A partir daí, ele começou a lançar algumas obras que começaram a ter grande sucesso, como 20.000 Léguas Submarinas, e aí ele foi fazendo isso e foi gradativamente crescendo como autor. Só que no ano de 1872 ele lançou a sua maior obra, a obra A Volta ao Mundo em 80 Dias, que foi a obra mais vendida do autor e a mais adorada pelos leitores. Minha experiência própria, vai ter vídeo no canal sobre essa obra, é a minha obra favorita dele. Ela é muito boa de ler, ela tem um dinamismo textual incrível, ela prende o leitor na história, e eu acredito que por isso que ela se tornou o grande sucesso dele. Essa obra fez com que ele despontasse e começasse a conseguir realmente ser um escritor reconhecido, que motivou a entrada dele para a Academia de Literatura, e ele foi premiado porque as obras 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, fizeram parte de um box, de um compêndio de obras chamada As Viagens Extraordinárias, e esse compêndio de obras foi premiado como um grande conjunto de obras. Então, a partir daí, o Júlio Verne conseguiu manter uma vida estável vivendo com literatura, só que depois de toda a subida, tem a descida. E aí a vida dele começou a realmente a decadência. Ele começou a envelhecer, ele tinha muitos problemas de relacionamento com seu filho que vinham se tornando cada vez mais recorrente, o que motivou a internação do filho dele num hospital psiquiátrico, e com o tempo ele começou a se distanciar cada vez mais do seu filho, mas e ter dificuldades financeiras. A tiragem dos livros dele acabaram caindo pouco a pouco, e ele acabou levando um tiro do sobrinho, e a bala acabou ficando alojada no corpo, não pôde ser removida, e isso acabou gerando uma dor, um desconforto muito grande durante todo o resto da vida do autor, e isso acabou prejudicando um pouco ele. Depois, no ano de 1886 ou 7, o Pierre-Jules Hetzel morre, que é o grande amigo, como eu falei, editor dele, o único editor durante toda a vida dele, e isso debilita muito ele. E a decadência do autor começa a cada vez ficar mais evidente, até que no ano de 1905, sentindo muitas dores no corpo, muitas dificuldades, contrações no estômago, vertigens, o autor vem a falecer, e ele nos deixa, esse grande autor com essas grandes obras, e algumas obras que ele ainda tinha escrito, mas não tinham sido publicadas, ficaram a cargo do seu filho Michel, para que ele publicasse esses livros. Então essa é a história do Júlio Verne, o cara que começou fazendo direito e terminou como um dos escritores mais interessantes do mundo e considerado por muitos como o pai da ficção científica. É isso, um abraço, e o cachorro latiu agora.